Saída nos pavimentos. Os tipos de escadas exigidas para as diversas ocupações em função da altura encontram-se na tabela 3, anexo C. Então, a próxima tabelinha. No caso de 2 ou mais escadas de emergência, a distância do trajeto entre as suas portas de acesso deve ser no mínimo de 10 metros, exceto quando o corredor de acesso possuir comprimento inferior a este valor. Ok. Então vamos lá, tabela 3, anexo C. Tabela 3, anexo C. Ok. Então vamos lá, de novo nosso supermercado, lá de 1.000 metros quadrados, como a gente estava falando, né? Divisão, dimensão grupo e subgrupos. Então aqui, se esse supermercado, o piso do supermercado estiver até 6 metros, né, grupo C2, eu tenho a NE, escada NE, escada PF, que aí você vai lá ver qual que é essa escada NE. Tá? A escada NE é a escada simples, a escada comum ou a escada não enclausurada, NE não enclausurada. Tá? A EP é a escada protegida, ou escada enclausurada protegida, EP, escada protegida, escada à prova de fumaça, escada PF, escada à prova de fumaça. Então essas são as 3 categorias de escada que a gente tem na NT11. C2, então, é a escada normal, NE, entre 6, o piso do supermercado, né? Nosso exemplo ainda, C2, os pisos desse supermercado, tiver até 12 metros, então, e a escada comum, não enclausurada. Se esse supermercado tiver com o piso desse supermercado tiver entre 12 a 30 metros de altura em relação à saída, ou térreo, ou a saída mais próxima, ela tem que ter a porta, a prova de fumaça. Ok? Acima de 30, a mesma coisa. Vamos ver aqui o residencial. O residencial seria o A2, tá? Deixa eu até voltar para vocês aqui. Qual que é a minha tabelinha? Ver se eu consigo apresentar para vocês aqui. O A2, então, seria A1, habitação unifamiliar, A2, habitação multifamiliar e A3, habitação coletiva. Vamos usar o A2 aqui como exemplo. Um prédio residencial comum. Então, quando o piso do pavimento mais alto estiver até 12 metros de altura, é a escada comum, escada não enclausurada. Se for de 12 até 30 metros, é a escada protegida. Tá? A escada protegida é a escada que tem a porta corta-fogo, mas não tem a sala antecâmara com os dutos de exaustão e ventilação. Então, é uma escada bem mais simples, ela ocupa bem menos espaço que a PF, né? Que é a porta, a prova de fumaça. Então, a escada protegida é a escada que só tem uma porta corta-fogo, e a PF, que seria para edifícios residenciais, onde o piso está acima de 30 metros, com a prova de fumaça, que é aquela escada onde tem a sala antecâmara, duas portas corta-fogo, né? Então, porta corta-fogo para entrar na sala antecâmara, outra porta-fogo para sair da antecâmara e entrar na caixa de escada, nesse meio os dutos de exaustão e ventilação. Só que atente-se bem para este parêntese aqui. Vai lá no número 1. Cadê? Aqui, notão. Notão, em edificações de ocupação do grupo A, divisão A2, olha só, exatamente o que a gente estava falando, divisão A2 ou edifícios multifamiliares. A área de pavimento menor ou igual a 750 metros, a altura acima de 30 metros e menor que 50 metros, a escada poderá ser do tipo EP, escada protegida, sendo que acima dessa altura, aí sim permanece a escada enclausurada à prova de fumaça.
Então, apesar da tabelinha estar dizendo aquilo, né, que depois de 30 metros ela tem que ser a escada à prova de fumaça, aqui essa observação está dizendo que, apesar disso, se o pavimento for até 750 metros quadrados, ou seja, é um pavimento grande, né, cabem muitas unidades residenciais, você não precisa respeitar isso, a tabela, que fala que tem que ser a prova de fumaça. Você pode usar a escada mais simples, que é a escada enclausurada protegida. Ok? Então essa observação é importante aí para vocês que estão fazendo prédios mais altos no residencial. Enfim, e aí aqui vocês têm toda a tabela com os grupos, as subdivisões e cada uma dos tipos de escada que você tem que atender, sempre de acordo com a altura do pavimento mais alto. Então você vai no pavimento mais alto e mede essa altura do piso dessa altura até o piso do pavimento de saída, geralmente o piso térreo, tá? Geralmente o piso térreo, mas é sempre até o piso de saída para a área externa, e mede, se der até, aí vocês usam essa tabela de alturas aqui, e para cada altura que você identificar a tipologia correta da escada. Não enclausurada, enclausurada e protegida, e a prova de fumaça. Continuando aqui, nas edificações com altura acima de 36 metros, é obrigatória a quantidade mínima de 2 escadas, exceto para o grupo A2, que você já conhece, é o grupo da residência multifamiliar. Então, se eu tiver um prédio com mais de 36 metros, desde que não seja multiresidencial, multifamiliar, é obrigatório que eu tenha pelo menos 2 escadas para atender essa população. Nas edificações, aí depois na norma, eu não vou explicar aqui, mas na norma explica exatamente como que tem que ser essa escada. Por exemplo, elas não podem ser muito próximas, de preferência nas extremidades e tal, tem um distanciamento mínimo lá que deve ser respeitado. Nas edificações do grupo A2, aí sim o que a gente está falando, do multifamiliar, com altura acima de 80 metros, aí é obrigatória a quantidade mínima de 2 escadas. Portas de saídas de emergência. As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com capacidade acima de 100 pessoas, em comunicação com acesso e descarga, devem abrir no sentido do trânsito da saída. Ou seja, então não é todas as salas que são obrigadas você fazer a porta abrindo para fora. Tá? Se eu tiver uma sala grande, uma sala, por exemplo, a sala de aula de vocês lá da UCDB lá, é uma sala grande, cabe até 80 pessoas lá sentadas, não precisa ser uma porta de abrindo para fora obrigatoriamente. Ou se eu tenho uma loja, e eu tenho uma loja lá, e aí você vai e joga no cálculo da população, ela dá menos que 100 pessoas, a porta pode ser de correr normal, pode abrir para dentro, não tem a obrigatoriedade dela ser abrindo para fora. Ok? Continuando aqui. Sobre as escadas, ser dotado de corrimãos em ambos os lados, atender todos os pavimentos acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma prumada. É extremamente importante esse item aqui, tá pessoal? Tomem bastante atenção, porque a gente acaba esquecendo desse item, ele acaba gerando um transtorno se você não tomar cuidado. Vou explicar melhor sobre o que é exatamente esse segundo asterisco aqui. Olha o nosso exemplo aqui. Essa escada também, retirada lá da NT11. Imagine então que essa escada é do seu edifício comercial, por exemplo, né, de loja, de escritórios, e você está no 10º pavimento, você vai entrar no hall, tá? nesse patamar, melhor dizendo, nesse patamar aqui, e vou fazer a descida, tá? Descida do 10º para o 9º, faço meio patamar, aí 8º, 7º, 5º, 3º, 2º, primeiro pavimento, estou no primeiro pavimento e vou descer para o térreo, Aqui é exatamente essa parede, eles estão colocando essa parede aqui. Geralmente, nos outros pavimentos não existe essa parede, né? Vocês podem olhar no projeto de vocês, não tem essa parede aqui. Exatamente, porque você tem que fazer a descida. Eu estou descendo e tem que continuar descendo. Então, no 10º tem que ir para o 9º, e do 9º tem que ir imediatamente para o 8º e assim na sequência. Chegando no térreo,
essa continuidade, né, da descida, ela tem que ser obrigatoriamente interrompida. É exatamente isso que fala esse asterisco aqui, esse item aqui, o 5.7. Ela tem que ser interrompida. Tem que ser interrompida e eu tenho que ser obrigatoriamente sair para fora do prédio. Por que isso? Imagina que é uma situação de risco, uma situação de pânico. Eu estou descendo, eu não estou contando que andar que eu estou. Eu estou fugindo do fogo, de uma situação de risco, de uma emergência. Eu vou descer infinitamente até eu conseguir escapar dessa situação de risco. Se eu não tiver essa parede e eu tiver mais andares para baixo, né, os subsolos, por exemplo, eu vou continuar descendo. Eu vou descer subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3. Aí quando eu finalmente sair para fora, eu vou perceber que eu estou no andar errado. E aí toda a situação de risco, né, eu e todo mundo que estava me acompanhando, vai estar numa situação extremamente... aumentar o seu risco. Né? Então é exatamente por isso que eu preciso ter essa saída. Ela chega, interrompe aqui, eu saio para fora. Quero ir para o subsolo, né? Eu tenho que sair para fora, geralmente um hall, uma saída que dá direto para fora, para um hall que dá direto para fora, para um espaço externo, geralmente. Né? Eu tenho que sair para esse hall e aí volto para dentro da caixa de escada para aí sim ir para os subsolos. Tá? E a mesma coisa no sentido inverso. Eu estou no subsolo 3, eu estou subindo subsolo 2, subsolo 1, chego aqui, eu não posso continuar a minha subida. Eu tenho que obrigatoriamente sair para fora, que é o térreo, vamos considerar que o térreo é a saída de emergência, né, o espaço que vai dar para a área externa, eu tenho que ser interrompido e sair para fora. Então, nos outros andares eu vou ter só uma porta, geralmente é uma porta só, para entrar na caixa de escada e faço a descida. No térreo, eu tenho uma caixa de escada com duas portas. Uma que eu saio para fora da caixa de escada e outra que eu entro para dentro da caixa de escada. Tá ok, pessoal? Para entrar e para fazer a descida. Ou a subida, independente. Mas eu tenho que sair para fora. Obrigatoriamente eu tenho que sair para fora da caixa de escada. Ok? Observem isso no projeto de vocês para não cometerem esse erro e ter que fazer uma modificação no projeto. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Podemos continuar? Obrigado. Bom, generalidade das escadas, constituída com material estrutural de compartimento em combustível, não são aceitas escadas com degraus em leque ou em espiral como escadas de segurança. Então, nas escadas de segurança, tá? Você pode ter uma escada mais decorativa, né? Logo na sua entrada do seu prédio tem uma escada bonita, dando acesso para, sei lá, para um restaurante, para um mezanino, alguma coisa. Mas a escada de emergência ela não pode ter de forma nenhuma degraus em leque, tá ok? Então, vou voltar para o mesmo exemplo aqui. Aqui, por exemplo, eu não posso colocar nenhum degrau nessa área aqui. Nessa área aqui do patamar eu não posso colocar nenhum degrau, certo? Ela tem que ser um patamar inteiro liso. Tá? Então faço a descida aqui, 7, 8 degraus, patamar liso, sem nenhum degrau. E até quero colocar mais um degrau, dividir esse patamar em dois, colocar um degrau aqui, não pode, tá? Então fazer em leque, fazer aquele, né, faz um ângulo de 45, faz mais outro ângulo e fecha. Então colocar 4 degraus aqui, também se é considerado degrau em leque, também não pode. Então obrigatoriamente liso. Se você precisa, dependendo do formato da sua escada, o que a norma aceita é que eu tenha lances de escada com no mínimo 3 degraus. Então, por exemplo, meu degrau calculei lá deu 18 degraus. Tá? Eu vou colocar, sei lá, 7 degraus aqui, coloco 1, 2, 3 degraus aqui e o restante para cá. Então aqui, lógico que o formato vai ser diferente, ele vai ser um pouco mais quadrado, né? Eu não vou ter só uma paredinha, vai ser uma distância maior aqui, mas é isso que a norma fala. Se eu tiver que fazer o lance menor de escada é de 3 degraus, então desço X degraus, 1, 2, 3, patamar de novo, e aí eu continuo a subida ou a descida. Tá ok? Eu não posso fazer o degrau em leque. Tá?
Isso aqui a gente já falou em sala, dimensionamento de degraus e patamares. Os degraus devem ter altura compreendida entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de meio centímetro. E a largura B, dimensionada pela fórmula de Blondel, que seria o piso, né? De 63 e 64, que a gente já falou bastante sobre isso em sala de aula. 2H mais B fica entre 63 e 64, que varia de acordo com a altura também. Os degraus devem ter obrigatoriamente balanço da quina do degrau sobre imediatamente inferior, com valor máximo de 1,5 cm. E quando possuir bossel, também deve ter no máximo 1,5 cm da quina do degrau sobre o imediatamente inferior. Então, que vocês já sabem, né, o bossel, o avanço aqui, essa quina aqui avançando no máximo 1,5 cm, o bossel, que é esse narizinho aqui, também avançando no máximo 1,5 cm. A norminha da escada aí que vocês sabem com tranquilidade. Ok? Pessoal, agora eu vou falar rapidamente sobre as escadas. Ainda da NT11, escadas enclausuradas protegidas. A escada comum é a escada que vocês já sabem, não tem nenhuma diferença da escada residencial, por exemplo, escada comum. Porém, em algumas situações é obrigatória a instalação de escadas enclausuradas protegidas, escadas protegidas ou EP. Que ela tem a característica dela de ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo PCF, porta corta-fogo, com resistência de 90 minutos de fogo. Na verdade, assim, toda porta corta-fogo, quando você compra ela já é com uma normatizada e tudo mais, a resistência dela passa tranquilamente de 90 minutos. E ser dotadas em todos os pavimentos, exceto na descarga, onde isso é facultativo, de janelas abrindo para o espaço livre exterior. Olha só. Isso aqui também é outro cuidado que vocês devem ter quando estiverem projetando. Existe na norma, depois vocês podem consultar, algumas formas de você se livrar, de você compensar, de você compensar essa janela abrindo para o espaço livre exterior. Mas é um pouco mais complexo, tem uns cálculos que você tem que fazer e nem todas as situações ela é possível. Ou seja, escada de preferência sempre na extremidade do prédio, para que sim você possa fazer janelas abrindo para o espaço livre exterior, em todos os pavimentos, tá ok? Em todos os pavimentos, a escada então, aí vocês vão reparar nos prédios lá, vocês vão ver pequenas janelinhas ali descendo, repetidamente descendo o prédio inteiro. Aquela provavelmente são, se não for a janela do banheiro, né, mas geralmente são menores, são as janelas das escadas, que são obrigatórias, tem um cálculo específico para isso, né, de vão para abertura, mas enfim, ela tem que ser obrigatoriamente abrindo para o espaço livre exterior. Como eu disse, tem algumas formas de contornar essa situação, se não tem outro jeito mesmo, mas nem sempre são todas fáceis de ser resolvidas, ela ocupa um espaço considerável dentro do seu projeto, por isso assim, evitar fazer escada no meio do prédio, né? Escada de emergência, tá? Você pode ter uma outra escada, mas as escadas de emergência, desde que atenda todos os outros requisitos, distância, largura e tudo mais, ela de preferência nas extremidades. Já a escada enclausurada à prova de fumaça, a característica dela é ter ingresso por anticâmara ventilada, conforme item 5.7.10, ou por terraços e balcões, conforme item tal. As anticâmaras para ingressos nas escadas enclausuradas devem ter comprimento mínimo de 1,80 m, ser dotadas de porta corta-fogo na entrada e na comunicação até a caixa de escada, ser ventiladas por dutos de entrada e saída de ar. Tá? Então, vocês já conhecem bem o desenho da anticâmara, né? Você está no corredor do seu pavimento, passa pela porta corta-fogo, entra nessa anticâmara, a distância a percorrer aqui tem que ser no mínimo 1,80 m e ela vai ser dotada de dutos de exaustão e ventilação. Ok? Essa também é uma situação mais recente da norma, que foi quando foi atualizada,
Prever área de resgate para pessoas com deficiência com dimensão mínima de 1,20 m por 80 m, devidamente sinalizada e com possibilidade de movimentação de pessoa com cadeira de rodas, PCR. Dimensão mínima reservada para a movimentação de 1,5 m por 2 m. Engraçado, eu estava com a imagem aqui. Não sei por que foi para cá. Vou aumentar aqui para a gente ver. Então, essa é, né, prever nas escadas protegidas. Na escada protegida é a mesma situação, né? Prever área de resgate para pessoas com deficiência. Então, mesmo na escada protegida ou a prova de fumaça tem a mesma condição. Notem aqui que essa linha tracejada é a área de circulação, tá? E a área reservada de 1,20 m ela está fora dessa faixa. Então, ela não pode avançar nessa projeção da circulação, que também é bem mais tranquilo, né? Bem mais distante. Também é uma área ocupada aqui para a pessoa com deficiência, ok? Que geralmente ela entra aqui, aguarda aqui para ser socorrida, auxiliada por uma outra pessoa, ok? Mas ela fica numa condição muito mais de segurança estando dentro da caixa de escada, que é a condição mais segura de todo o pavimento, tá? Ela é calculada para isso, todas essas condicionantes aqui são determinadas para que a fumaça e o fogo não entre na caixa de escada. Então, ela sai da área de risco e aguarda que o risco, a ajuda mais rápido possível, e aí sim ser auxiliada para poder ser extraído desse prédio em perigo. Ok, pessoal, acho que era isso. Uma outra situação para vocês tomarem atenção é que na porta, nessa escada com os dutos, né, com a anticâmara, a norma agora está exigindo também esse elevador de emergência, tá? Que ele funciona só em caso de emergência. Ela não funciona, deve funcionar pela energia também, mas ela é um elevador que ela deve ser geralmente, umas características também que está na norma, que ela deve ser hidráulica, ela vai funcionar com uma bateria específica, né, uma condição de alimentação totalmente diferente do resto do prédio como um todo, já que numa situação de perigo, de fogo principalmente, a primeira coisa que se faz é cortar a energia. Então é uma condição muito específica, mas agora os prédios já estão sendo obrigados a atender essa condição também, que é uma coisa mais recente.